O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho não exige mais um esforço de imaginação. Câmeras instaladas em equipamentos da Vale registraram o colapso da barragem e o avanço avassalador da lama sobre pessoas, sobre construções, sobre veículos. O relógio da câmera marcava 12h, 28 minutos de sexta-feira, quando a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Em segundos, ela se desmanchou e se transformou num tsunami de lama. A cena lembra a de uma implosão. Usando como referência as pessoas que aparecem na cena, a onda parece ter uma altura 12 vezes maior, que se movia a 70 km por hora. Agora nós vamos ver imagens da câmera que estava perto da linha de trem e da garagem da mina. Uma nuvem de poeira no alto do vídeo apareceu atrás dos trilhos do trem. É possível observar árvores e postes caindo em sequência. O trem, que estava em movimento, parou num determinado momento. Neste destaque da imagem, aparecem pelo menos 2 pessoas. Os trabalhadores correram. Um deles caiu. Depois voltou e entrou numa picape. A cena é de puro desespero. O veículo se movimenta ora para um lado, ora para outro. É claramente uma situação em que não se vê uma saída. Ela não existe. E a lama invadindo o canteiro. Surgiu em cena também uma retroescavadeira. O operador tentava escapar da onda de resíduos e ainda dos vagões, que a essa altura eram arremessados para fora dos trilhos. E a onda encobriu todo o canteiro, atingindo a picape e a retroescavadeira. Fala, galera! Começando de novo aqui mais um episódio do seu DeltaCast, o seu podcast de assunto policial. Já estamos aí caminhando com bastantes episódios da segunda temporada e hoje nós vamos receber mais um amigo aqui da nossa profissão, uma pessoa assim fantástica que está fazendo um trabalho espetacular dentro da Polícia Civil. E nós vamos conversar com ele hoje, esse bate-papo que você já conhece, perguntar da trajetória dele, por que ele quis ser policial e os casos, né? Que é o que a gente gosta aqui, nós gostamos, vocês gostam de conhecer os casos, os bastidores de investigação. Então eu tô hoje aqui apresentando esse episódio junto com o meu amigo aqui, o Buck Miller, né não, Buck? Isso aí, e esse episódio é mais um da série que a gente vai explorar as delegacias especializadas da Polícia Civil. Todo mundo que passa, às vezes, por uma delegacia diária, a gente, né? O bairro tem uma delegacia, mas, para quem não conhece, nós temos várias delegacias especializadas na Polícia Civil. Delegacia de mulheres, delegacia de homicídios, e hoje vamos falar sobre uma delegacia importantíssima, que é a delegacia que apura crimes contra o meio ambiente. E vamos falar com nosso doutor Eduardo, grande amigo, que está lá há algum tempo já, com a palavra. Boa noite, Gabriel, boa noite, Daniel. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês, agradeço o convite. É um prazer aqui estar com excelentes profissionais e amigos também, né? E poder ter o privilégio aqui de compartilhar um pouco da minha história na polícia, minha história atualmente no DEMA, né, que recentemente eu fiz 3 anos lá no Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. E é isso, então vamos lá. Show de bola, então sem mais delongas, vamos cair matando, cair pra dentro, né? Show de bola. De entender esse universo aí do Eduardo, qual que é a sua trajetória, por que escolheu ser policial. Você tem uma trajetória antes como investigador, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, Gabriel, minha história começa
lá em 2019, quando eu prestei concurso para a Polícia Civil. 2009. Perdão. Perdão. Só Eu estava com 19 anos, lá em 2006, quando eu prestei concurso para a carreira, à época, de agente de polícia. Hoje a nomenclatura correta é atual, né? Investigador de polícia. E já naquela época, quando eu decidi fazer esse concurso, na época o concurso era nível médio, né? E hoje a carreira de investigador é nível superior, né? Que valorizou bastante, muito importante a carreira dentro da nossa instituição. Sim. E naquela época, então, eu decidi fazer o concurso de investigador, estava na faculdade já de Direito, e eu vi ali com bons olhos a carreira policial. Eu já tinha ali algumas referências da minha família de policial federal, então eu já admirava aquelas pessoas da minha família que tinham já carreira policial. Então, dentro de mim, isso despertou algo positivo. Eu queria ter minha liberdade já financeira. Então, eu falei, olha, nada melhor do que eu estar na faculdade e fazer o curso de formação de polícia. Pode ser que seja uma carreira que eu me interesse. E depois eu vou analisando, né, com a minha formação jurídica na parte de direito para verificar o que eu quero. Naquela época, a decisão de falar que eu ia ser policial para os meus pais estremeceu. Sempre é difícil, né? Lá em casa também foi. Não é? É complicado. Então, quando eu disse para os meus pais que eu ia tentar a carreira policial, eles me chamaram e falaram: meu filho, você tem certeza? Olha, pensa bem, espera você formar para você ter uma decisão mais madura. Eu falei, olha, eu estou disposto a ver, né? Deixa eu entrar. A gente escuta muita coisa de fora, às vezes não é exatamente o que dizem, né? Então vamos pagar para ver, né? Então eu fiz o concurso, tive a felicidade de passar bem, entrei na Polícia Civil com 19 para 20 anos, então eu entrei muito novo, né? E dali eu comecei a enxergar aquilo que ia despertar meu amor mesmo, minha paixão profissional, que era a carreira policial. E eu percebi que, assim, muitas lendas, muitas histórias, muitas informações que me eram vendidas da polícia eram, na verdade, grandes lendas. Um bicho de 7 cabeças que nunca existiu. Uhum. Então, eu comecei a exercer a profissão com muita liberdade para investigar. Eu tive a felicidade de cair numa delegacia com ótimas pessoas também. Eu lembro que eu tive um bom delegado que na época me ajudou bastante, uma equipe muito boa. E dali eu comecei a despertar um interesse e fui descobrindo que era aquilo que eu queria para minha vida. Ou seja, eu queria ser policial civil. Uhum. Isso eu já tinha certeza. O curso foi desenvolvendo, o curso de Direito. E a partir do momento que eu me formei, nesse tempo que eu estive no curso de Direito, eu estive lá trabalhando como investigador. E aí eu consegui perceber que era isso. Falei, olha, agora eu quero coordenar as investigações. Eu não quero estar só na ponta dela realizando diligências investigativas. Agora eu quero poder coordenar para eu poder aplicar um pouco da parte da estratégia da investigação, né? E ter esse controle. Porque eu acho que vai ser bom e eu acho que vai me fazer ainda mais feliz. Então, a partir desse momento, eu fui formando na faculdade e tive a felicidade de passar também no nosso concurso de delegado, que aí nós passamos no mesmo concurso. 2012, né? 12, 13. 12 para 13, né? Exatamente. E a Cadepol era a etapa do concurso, hoje não é mais, né? Hoje não é mais. É verdade. Mas é engraçado, né, Eduardo? Uma vez, quando eu virei delegado, um amigo meu virou para mim e falou: você sabe que você vai ter que entrar no esquema, né? Eu falei, bicho, quem te contou isso? Não é? Essas lendas, quem tá fora... Eu falei, não, irmão, esquece isso, tem nada disso, cara. Exatamente. Eu já entrei, já vi que é muito melhor do que vendem aí, né? E eu acho importante também a gente destacar o seguinte, que a Polícia Civil, ela, de Minas principalmente, ela passa por uma oxigenação muito importante. Sim. E isso faz bem institucionalmente falando. A gente começa a ver vários talentos novos, né? Nós somos professores da Cadepol, então a gente vê também novos delegados ingressando depois do nosso concurso, ainda mais talentosos. Sim. E que vão fazendo a nossa instituição cada vez mais rica intelectualmente falando, né? Então, esse crescimento institucional, ele vem dessa oxigenação com os concursos, e a gente vê também o perfil
dessa nova turma que vai chegando na instituição, que vai estabelecendo novos conceitos, uma nova visão. Obviamente, sem desmerecer o que já passou, que a nossa história é linda, institucionalmente falando. A gente aprende com os antigos. Aprende né? com os antigos e a gente vai aperfeiçoando, assim como os novos também que estão entrando, aperfeiçoando ainda mais o que nós já estamos fazendo, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, passei para delegado e, como delegado, inicialmente eu fui lotado na delegacia de atos infracionais, de investigação de atos infracionais. Passei por lá. Passou por lá, né? Depois de você, eu passei por lá. Assim, é uma matéria bem interessante, mas eu não me senti com tanta identidade com a matéria. E, na sequência, eu fui trabalhar no departamento de fraudes. Eu fui convidado para trabalhar lá. Lá eu trabalhei durante 3 anos, que foi uma escola. E foi uma época de muito trabalho e de muita cana. Muito bom mesmo. Você chegou a trabalhar na Fraudes na época que ele era no Degrel, né? Ou não? Sim. Lá no Degrel. No né? Degrel. Você pegou o Guilherme, a Vanessa. Peguei os colegas juntos lá, parceiraços Eu lá assumi nossos. a delegacia da Vanessa depois. Da Vanessa, eu né? pegava os inquéritos. Era a segunda Segunda fraudes. Segunda fraude. pegava segunda e quarta. Segunda DEIFA. DEIFA, Não é? É. A minha era a quinta DEIFA. E lá na Fraudes foi um momento assim, de muito crescimento como delegado de polícia, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com muita organização criminosa, né? Sim. Então, ali você desenvolve muito o papel de delegado com grandes investigações e você também conta com investigadores também muito especializados nessa temática, que é muito importante também. Da Fraudes, graças a Deus, né? Eu junto com a minha equipe, a gente fez ótimos trabalhos. Isso me impulsionou para ser convidado para a Superintendência de Planejamento e Finanças da PC. Passei lá um curto espaço de tempo e depois eu fui convidado para ser diretor da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária, SPJ. Aí passei um bom tempo e no início do ano de 2019, o meu amigo Dr. Bruno Tasca, que na época ele era chefe de gabinete da Polícia Civil, ele estava indo para assumir o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. Recém-criado, né? Recém-criado, exatamente, o DEMA, que também tem um carinho enorme, né? É onde eu estou. E ele me convidou, ele falou, olha, eu vou precisar de um delegado operacional para a gente começar a atacar de frente essa questão da criminalidade ambiental. Eu falei, ó, você está falando com a pessoa certa. Se tem alguém que gosta de trabalhar na ponta da investigação, sou eu. Então, eu aceitei de pronto o convite dele. Também tenho que agradecer a chefia, né, que autorizou a minha ida com ele para o DEMA. E em 2019, então, eu cheguei no DEMA, eu e o Dr. Bruno. A gente chegou em meados do mês de janeiro e, na sequência das semanas, teve o maior desastre socioambiental do país. Vocês já chegaram pegando uma bomba, né? Foi. Que aí a gente chegou e aconteceu, então, aquele crime, né? Sim. Aquela que tragédia. fique claro, né? Crime. Sim, essa é a crime. palavra. Com certeza. Sim. O crime que ocorreu em Brumadinho, né? Então, aí de pronto veio o maior desafio, eu posso dizer assim, da minha carreira profissional, que foi quando eu me deparei com um fato delituoso que demandaria ali um esforço que eu acho que até então eu nunca tinha me colocado à prova, no sentido de investigação e no sentido de dar uma resposta para a sociedade, né? Principalmente para as pessoas, para os familiares que perderam seus entes queridos ali, para aquela situação tão grave e que, na verdade, era uma repetição de Mariana, né? Sim. Então, aquilo tornava o fato ainda mais grave, né? É uma investigação muito difícil, não é aquela investigação corriqueira Exato. de furto, roubo, homicídio. Você vai lidar com algo que é muito difícil. Eu imagino o desafio que... Sim, foi um Eu nunca me desafio deparei com esse tipo de tremendo. investigação. Eu nem imagino como Essa seja. investigação de Mariana, que
Eduardo tá falando foi a Melina, né? Doutora Melina, né? Eu ao Você chegaram a certo... trocar figurinha, ela era Não. delegada Doutor em Rodrigo Itabirito, Bustamante conduziu. Excelente delegado ele era também. o regional, né, Amigo o meu, Bustamante. ele era regional de Ouro Preto. Mas em Itabirito, tinha a delegada lá, ela participou à frente disso também. Ela ajudou, né, a ela tocar, ajudou né? a tocar, eu lembro Entendi. mais ou menos disso, né? Porque vai passando tempo, né? A gente vai perdendo um pouco de informação. Mas assim, eu me recordo que assim que aconteceu, não só nós da Polícia Civil tivemos que nos mobilizar, como todo o Estado se mobilizou, né? Até porque a palavra de ordem era: nós precisamos dar a resposta para esse fato. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu me recordo, que eu conversei muito com o Dr. Bruno, e a gente pensou assim, olha, nós precisamos primeiro bolar estratégia. Antes da gente sair para ação, é claro que quando aconteceu o fato, de pronto o nosso departamento DEMA ele se mobilizou todo, a gente fez uma estratégia imediata, né, que era para já sair a campo. Então a gente tinha a zona quente, que era onde a barragem ela tinha rompido, e a zona de autossalvamento, que é onde a mancha de inundação da lama não atingia. Então eu dividi. Como foi uma investigação dentro do DEMA, presidida por mim e pelo doutor Luiz Otávio, a gente chegou no acordo seguinte: eu iria junto com uma parte da equipe para o ponto quente, que era onde tinha estourado a barragem, e ele iria para a zona de autossalvamento. Qual que era o objetivo disso? A coleta de informações no calor dos fatos. A gente tinha ali informações que foram primordiais, que foram algumas entrevistas de campo com os bombeiros que prestaram o primeiro resgate. A gente estava fazendo ali também uma análise de pronto de alguns vestígios desse rompimento, junto com a perícia, lá na parte alta, na zona quente. E na parte da zona de salvamento, uma outra equipe nossa, no sentido de já ir mapeando o que os outros órgãos estavam fazendo, porque a investigação ela passaria obrigatoriamente por coletar as informações que os outros órgãos também tinham, porque ela tinha diversos tentáculos e a gente precisava ter conhecimento de tudo que acontecia ao mesmo tempo para a gente poder concatenar isso tudo e ir formando a nossa convicção investigativa e dando andamento para aquela situação da investigação. Então pronto, então aconteceu esse primeiro dia que a gente se empenhou totalmente, assim, eu me recordo que os policiais praticamente ficaram 24 horas trabalhando, todos nós, e já na madrugada nós nos reunimos junto com o Ministério Público. Por quê? Porque nós entendíamos o seguinte, que não dava para fazer aquela investigação sozinho. Seria muito egoísmo da nossa parte e, de certa forma, uma soberba, porque seria a maior investigação socioambiental do país. Tudo bem, a Polícia Civil ela tem muita estrutura, Sim. mas por que não abraçar mais uma estrutura que seria do Ministério Público, juntar com o Ministério Público, dar as mãos em prol de uma finalidade, digamos assim, a mesma finalidade? Qual que é? Vamos apurar os fatos, vamos entender por completo o que aconteceu aqui, para que juntos a gente possa atribuir a responsabilidade criminal. Então foi isso que foi feito. Então a gente sentou com o Ministério Público e a gente entendeu que a gente deveria então criar uma força-tarefa que foi formalizada através de documento próprio, na época junto ao Procurador-Geral e o nosso chefe de polícia. E então começou um trabalho que, assim, eu confesso que eu jamais pensei em fazer parte, muito menos presidir, como eu presidi, e um trabalho belíssimo de muita parceria entre delegados e promotores na presidência das investigações. Na época foram 3 delegados presidindo, era eu, o doutor Luiz Otávio e o doutor Bruno Tasca. Uhum. E, salvo me engano, eram 6 promotores. Alguns mais à frente, outros mais na retaguarda, mas foi um time muito forte, de cabeças pensantes ali, para fazer o planejamento dessa investigação. E assim, foi uma investigação que durou 1 ano seguido, né? Mas para a dimensão do que foi,
eu posso, assim, eu tenho muita tranquilidade para dizer que foi muito célere, Sim. muito rápida. E o mais legal de tudo é porque eu via nas conversas de reuniões, que a gente fazia aquelas reuniões periódicas para estabelecer o fluxo de informação, para tratar as informações, para traçar as estratégias mais específicas, que a dedicação de cada policial nosso civil. Isso dali me chamou muito a atenção, porque todo mundo queria ir a fundo nessa história. Então a gente teve uma gama de informações, né? Foram diversos aparelhos eletrônicos, né? Que nós, em razão de mandados de busca e apreensão, que a gente foi coletando, arrecadando, apreendendo de investigados. Você tem que extrair informação, fazer análise de dados. Isso. Então foi uma gama de informações, assim, teras e terabytes de análise. Então a gente tinha que fazer análise de vínculo. Sim. A gente contou muito com o empréstimo também do MP, da equipe do MP, mas a nossa equipe também junto abraçou isso. Então foi feita uma análise muito importante desse material. Foram, digamos assim, nós realizamos também alguns mandados de prisão temporária que também foram importantes para a investigação, assim, para o curso da investigação. E à medida que a gente ia, digamos assim, analisando e realizando as análises de vínculos, a verdade ia aparecendo. Uhum. Então, aquela sensação no início, aquele temor no início, fala assim, olha, esse é o maior desafio da nossa vida. Será que a gente vai conseguir? Porque a gente é delegado de polícia, mas a gente é ser humano. Exatamente. Não é verdade? Então, a gente se questiona. Isso é normal. A gente fala, olha, isso é um desafio enorme. Será que eu vou conseguir? Será que a nossa equipe vai conseguir? Será que a gente vai dar conta? Como é que isso vai terminar? Por mais que eu queira e que eu sei que eu vou me dedicar, que a nossa equipe vai apresentar uma dedicação exclusiva para isso, mas como será que vai terminar essa história, né? Então, à medida que a investigação foi avançando, eu me recordo bem também de alguns pontos relevantes, que isso marcou tanto a minha vida que, assim, os depoimentos, as declarações de algumas vítimas que sobreviveram, igual teve de um senhor que estava numa caminhonete e aquela caminhonete que foge da lama? Que foge da lama. Que pega um monte de gente. Sim. Caraca, foi a primeira oitiva. Isso deve ser de arrepiar. Não, assim, sinceramente, me emocionou durante o interrogatório e emocionou muito o escrivão. Na verdade, emocionou a delegacia inteira. Foi muito comovente, porque, assim, na hora que a gente começou a fazer a oitiva, ele começou a contar, porque a gente pede uma ordem cronológica do acontecimento, porque a gente precisa retratar exatamente como que aquela pessoa vivenciou aquele fato relacionado ao crime. Então, assim, quando ele ia contando, e no momento que ele chega no momento crucial, onde ele fala, eu vi um mar de rejeito chegando para cima de mim e carregando vagões que vinham pulando, empilhando. Você imagina a força de um rejeito que está levando, como se fosse esse copo de água, assim, fácil, um vagão de ferro. Então, o peso e a força disso. Então, ele viu, eu lembro muito bem que essa pessoa me disse assim, doutor, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não tinha a menor dúvida. Eu falei, eu vou morrer. E aí, eu me recordo bem que ele falou que o vagão, na hora que ele olhou para cima, ele viu o vagão vindo, o vagão veio e, ao invés de bater em cima da caminhonete que ele estava dirigindo, bateu na frente. Então, fez com que a caminhonete ela subisse. E a lama, nem com isso, passou por cima dele, porque teria ali, consequentemente, asfixia, né? Sim. Ele iria provavelmente virar óbito por asfixia. Sim. Então, esse momento foi muito chave, porque ele se emocionou muito. E a própria filha que estava com ele durante o depoimento, confortando ele também, porque aquilo foi um milagre, né? Nossa, tá doido. Então, e a riqueza de detalhes, isso tudo foi muito importante para a investigação. Vocês chegaram a ouvir quantas pessoas nesse caso aí? Olha, com certeza
mais de 100 pessoas, certeza absoluta. Eu não consigo te dar um número certo, mas foram mais de 100 pessoas. Eu me recordo bem também, Gabriel, que na intenção de agilizar a investigação, a gente teve que pensar em estratégias para quebrar algumas coisas protocolares de uma investigação comum. Então, por exemplo, a gente tem o costume de intimar uma pessoa para ela ir até a delegacia para a gente colher o depoimento, as declarações dela. No caso de Brumadinho, a gente tinha que conciliar a logística, porque Brumadinho não está em Belo Horizonte. Sim. O departamento nosso especializado de investigação de crimes contra o meio ambiente é em Belo Horizonte e Brumadinho está em torno de 1 hora e pouco de Belo Horizonte. Então, a gente tinha que pensar na questão social também. Que as pessoas que estavam lá em Brumadinho, que a gente precisava ouvir, elas também talvez não teriam tanta condição de vir a Belo Horizonte. Sim. E a gente não tinha tempo para fazer dessa forma protocolar 1 a 1. A intimação, para esperar, para ouvir e tal. Então, o que nós resolvemos fazer? Um mutirão de oitivas. E foi muito importante que nesse próprio mutirão a gente estabeleceu dentro de uma faculdade em Brumadinho, uma base, e ali todos os policiais, e isso também me enche os olhos, porque eu pude ver ali o seguinte, a dedicação era tanta que delegado, escrivão, investigador, promotores, assistentes da promotoria, todos dando a mão e cada um fazendo uma oitiva para escutar ao mesmo tempo várias vítimas sobreviventes ou vários familiares de vítimas sobreviventes que tinham informações relevantes para a gente coletar. Bacana. Então foi muito importante isso, e para aquelas vítimas sobreviventes, a gente já tinha de imediato o nosso Instituto Médico Legal também estabelecido dentro dessa faculdade para já agilizar os exames periciais. Então a gente fez um mutirão que ali a gente conseguiu dar uma dinâmica, uma potência na investigação muito grande, porque senão a gente não conseguiria terminá-la rápido. E talvez se deixasse para um outro momento, poderia perder informações, poderia perder essa possibilidade de fazer o exame ali na hora. Perfeito. Porque aí depois a pessoa não vai, aquelas complicações que a gente sabe que tem em investigação. Então foi. E o ML bacana. Brilhou também, né? Brilhou. A É outro quantidade ponto. de exames de DNA que eles fizeram em curto espaço de tempo Sim. para dar o conforto para a família também, né? Isso aí foi Sim. exaltado até nas redes sociais. Com Quer dizer, certeza. na imprensa. Na imprensa. Eu falo assim, Daniel, o seguinte, que esse fato em si me fez enxergar a grandeza da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. É impressionante como nós temos excelentes profissionais em todas as carreiras. Sim. E assim, impressionante como o trabalho foi muito bem feito e nós conseguimos criar uma orquestra harmônica. Ou seja, foi todo mundo conversando a mesma língua e a coisa foi fluindo muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pegar para separar etapas, nós tínhamos ali um cenário de guerra, que infelizmente é difícil falar, mas nós tínhamos segmentos corpóreos. A lama, ela tinha uma força tão grande que eu me recordo que quando a gente chegou no local, os trilhos de ferro, tudo que era ferro estava retorcido. Então você imagina que se uma lama faz isso com um ferro, o que ela faz com o corpo humano. Então daí dá pra gente ter ideia, né, infelizmente, do que aconteceu com várias vítimas, né? 270 e tantas vítimas, porque ainda tá faltando, se eu não me engano, mais 3 para ser encontrado. pessoas a serem encontradas. Então, assim, para todo esse processo, a gente teve que estabelecer uma cadeia de procedimento. Então, encontrava algum segmento. Isso ia para onde? Para o Instituto Médico Legal e para o nosso Instituto de Identificação. Então, foi um trabalho muito primoroso da perícia e do Instituto Médico Legal de identificar a vítima e a gente conseguir mapear cada pessoa para que a gente conseguisse, através de uma assistência social da Polícia Civil, chamar a família para ela poder ter o respeito ao luto dela.
Então, todo esse processo, além da gente cuidar da investigação, a gente cuidou da identificação e da parte social. Então, assim, foi um trabalho muito completo que a Polícia Civil abraçou e com muita primazia na execução desse trabalho, sabe? Então, me destacou, você tá lembrando aí, Daniel, bem, a questão dos médicos legistas. Eu me recordo bem que eu e o Dr. Bruno Tasca, a gente fez uma visita ao ML durante a investigação para entender o fluxo, né? E a gente também precisava entender as causas, né, daquelas mortes, porque isso dali posteriormente, e aí em termos jurídicos, isso ali influenciaria na nossa conclusão jurídica com relação àquele fato criminoso. Sim. Então, se vai qualificar um eventual homicídio, como que ele vai ser qualificado. Então, a gente conhece disso, precisa entender. E assim, quando você visita o IML, eu lembro bem, assim, como todos ali estavam empenhados, e 24 horas, tinha turno sobre turno, porque não tinha hora para o bombeiro encontrar, infelizmente, uma nova vítima. Então, não podia parar. O processo durou era 24 horas sobre 24 horas. Ninguém parava, ninguém dormia. Eu lembro que eu cheguei lá, o diretor do ML, ele estava de olheira, a equipe dele, todo mundo de olheira. Eu de olheira, todos nós de olheira. Mas valia a pena. Aquela dedicação, né? Exclusiva. Para resolver, né? Sim. Bom, com a avançada investigação, a gente foi também realizando os interrogatórios, né? Os interrogatórios dos investigados, que também revelaram informações primordiais para a gente conseguir entender que estava tendo uma ocultação da real situação de algumas barragens de rejeito de minério, principalmente aqui em Minas. E isso era uma situação muito grave. O risco que a sociedade está, né? Ou Sim. está, não sei. Porque a gente não tem acesso a isso. Por exemplo, eu cansei de ir em Brumadinho, ficar ali naquelas pousadas, aqueles hotéis ali. Que a gente chama de zona de inundação. E eu não sabia. Pois é. Que se acontecer o rompimento, sabia. quase ninguém sabe. Ué, não teve lá macacos que os restaurantes praticamente faliram depois do episódio, porque podia chegar lá, tinha uma outra barragem, ou seja, uma cidade acaba com isso. Verdade. E isso, para nós, né, que mexemos com essa questão ambiental, o PAI-BM, que é o plano de emergência de ação, né, no caso de rompimento de barragem, toda barragem ele tem esse PAI-BM. Então, ele já tem uma projeção se a barragem romper, aonde aquele mar de rejeitos ele pode chegar, quem ele pode pegar, quais são as casas que estão no caminho, as pousadas, os restaurantes, as cidades, os rios, isso tudo é previsto. A questão que a investigação foi mostrando é que algumas barragens, principalmente a barragem B1 de Brumadinho, que é a do caso concreto, ela estava numa situação muito crítica, de risco iminente de rompimento. E a investigação foi demonstrando que isso não estava sendo levado para o poder público. E tinha um interesse principalmente econômico por trás disso. Sempre tem dinheiro por trás, né? Essa é a questão maior. Então, à medida que isso foi aparecendo, nós conseguimos, de forma técnica, provar dentro do inquérito, ou seja, trazer à luz, trazer a verdade, o que realmente tinha acontecido ali. De modo que, no final das contas, essa situação, ou seja, de ocultação das autoridades públicas de informações de extrema relevância e geraram essa ocultação, demonstravam a assunção de um risco conhecido, né, que seria o quê? O rompimento e, consequentemente, a perda de vidas e de desastres ambientais incalculáveis, né? Esse risco ele foi assumido. Sim. Né? Então, esse risco ele era conhecido, ele foi assumido e aconteceu, infelizmente, o que aconteceu. A gente teve 270 e tantas mortes, né? Razão pela qual a Polícia Civil e o Ministério Público, no final, nós tivemos a conclusão por homicídio doloso, qualificado, duplamente qualificado, em razão dessas 270, na época, 270 mortes, que ainda não tinham
identificadas as outras vítimas, e ainda a responsabilização por diversos crimes ambientais, crimes de poluição, crime de poluição hídrica, crimes também contra a fauna, enfim, diversos outros crimes, e aí nós responsabilizamos as 2 empresas que estavam sendo investigadas e ainda responsabilizamos as pessoas físicas que representavam essas empresas com relação aos fatos. Sim. Na época, eu me recordo que foi feito o indiciamento por parte dos delegados de polícia, o Ministério Público ofereceu a denúncia, e na época também foi recebida aqui pela, se eu não me engano, a 2ª Vara Criminal de Brumadinho recebeu a denúncia, e essa situação está tendo uma evolução processual penal com relação a isso, que tem algumas discussões que estão acontecendo sobre a competência para o prosseguimento da análise desses fatos. Se é Você lembra? Estadual, se é federal, né? Você lembra quantos indiciados foram? Olha, pelo que eu me recordo, foram 16 pessoas físicas, envolvendo tanto o corpo gerencial quanto o corpo diretivo das empresas. Os tomadores de decisão ali no Exatamente. Porque a gente conseguiu mostrar uma cadeia de responsabilidade com relação ao fato. Porque não dava para pegar somente uma pessoa para dizer, olha, só essa pessoa está responsável. Não. A gente está falando de informações que eram compartilhadas, conhecidas, e a assunção do risco também nesse sentido. Sim. Então, por isso essa responsabilidade de mais de uma pessoa, no caso 16, salvo me engano, e também a Lei Ambiental 9.605 de 98 nos permite também imputar responsabilidade criminal para a pessoa jurídica, que isso também é uma inovação muito importante da legislação, né? Exatamente. Foda essa investigação, né? Essa. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu sempre, quando eu tô de fora, assim, eu penso nisso, né? No volume de informação, em termos de números, né? Você lembra mais ou menos quantas páginas do inquérito, quantos volumes tinha? Olha, somando... Com certeza... foi muito. Caixas, né? Foi muito. Gente, assustava. Porque a gente andava com aquele volume de carrinho, né? Aqueles carrinhos de mão para carregar. Olha, passaram de 100 volumes. Olha isso. Né? Tranquilamente. E cada volume 200 páginas. 200 a 300, mais ou menos 300 que a gente tem como padrão. Somando os procedimentos, mais de 100 volumes. Eu sou ruim de matemática. Isso é 100 vezes 300, é 30 mil, né? 30 mil páginas. Bastante página. E, então, assim, um volume imenso. E por isso também a nossa responsabilidade de encerrar aquilo que a gente começou. Porque quando você começa uma investigação e ela é enorme, né? Ela é uma investigação dessa envergadura, ela cresce muito rápido, mas quem está nela do início e vai até o fim conhece a evolução e tem domínio do fato. Sim. Agora, porque aqui pegando um detalhe da nossa rotina como delegada, pode acontecer e acontece de você começar uma investigação e acontecer por algumas circunstâncias, você vai mudar para uma outra delegacia, vai assumir uma outra delegacia, e para quem chega é um problema, né? Sim. O cara vai ler mais páginas do que ele leu para passar no concurso. Exato, muito mais. Entender o que foi aquela investigação, né? Isso é um detalhe que eu ia chamar a atenção nisso, assim, parabenizar mesmo, assim, vocês lá do DEMA, você que presidiu isso realmente, de iniciar uma investigação, de conduzir a investigação e concluir a investigação. Que eu acho que é mais importante até do que iniciar. E conduzir. Exatamente, porque se você, no meio do caminho, por algum motivo, sai ou se perde naquela investigação, porque às vezes a gente pode encontrar também determinadas situações que a gente só vai abrindo porta. Abre porta, abre janela, e não consegue fechar. Exato. Vocês conseguiram iniciar, conduzir e concluir isso, essa investigação, assim, de uma forma fantástica, né? Que eu tenho para mim, acho que os colegas também, e a própria sociedade entendem o importante papel que a Polícia Civil fez através de vocês. E uma outra questão que, obviamente, todo mundo sabe, né? É você investigar pessoas que têm poder político no Brasil. E econômico. E muitas das vezes andam juntos, né? Juntos. A gente sabe como que é difícil
uma polícia civil que é, infelizmente, sucateada, que sofre ingerências políticas. Você pegar uma investigação dessa envergadura com pessoas que a gente sabe, empresas que financiam campanhas, né, sem querer entrar na questão política, propriamente dita, mas assim, a gente sabe que é difícil. Sim. E eu não vou nem te perguntar detalhes, mas eu tenho certeza que passou perrengue. Que você deve ter tido dificuldade nesse sentido, né? É interessante entrar nesse ponto, porque assim, uma coisa que fortaleceu muito o nosso núcleo de investigação foi nós andarmos juntos com o Ministério Público. Isso ajuda muito. E essa parceria é uma parceria super bem-vinda. Sim. E eu, por ter experimentado isso, eu posso dizer que foi uma experiência de muito sucesso e, na verdade, um case, assim, no sentido do seguinte fato. Se amanhã acontecesse, Deus queira que não aconteça, qualquer outra tragédia, algo de grande envergadura, eu vi que deu certo. E eu sei que daria certo novamente. E o Ministério Público é muito importante, porque o Ministério Público é um órgão que tem um respeito enorme e que tem uma força muito grande estatal. Então, talvez possa falar assim, por incrível que pareça, nós não tivemos nenhuma ingerência. A nossa chefia foi brilhante. O apoio que a nossa chefia nos deu, logístico, estrutural, o incentivo, dizendo que, olha, toque a investigação do jeito de vocês, nós confiamos em vocês e o que vocês precisarem aí do DEMA, pode contar conosco. E, ao mesmo tempo, a gente andando junto com o Ministério Público, porque, assim, eu gosto de frisar isso porque o bônus é de todos. Nós temos que dividir, sim, os louros dessa investigação, porque, assim, cada passo dessa investigação, ela demandava uma reunião, aonde delegados e promotores falavam, e agora? Estamos querendo ir para cá. O que você acha? Vamos para cá? Não, vamos para cá? Não, aqui é o melhor caminho. Então, vamos entrar no consenso? Esse é o melhor caminho? Vamos por aqui, então. Então, foi tudo muito bem pensado, coordenado e o melhor, sem nenhuma vaidade. Isso que eu ia perguntar agora. É impressionante. Mas eu sempre falei isso, né? Para mim, a Polícia Civil tinha que colar mais no Ministério Público, porque o nosso trabalho vai para eles. Né? E o Ministério Público e o Poder Judiciário são os destinatários do nosso trabalho, e quando anda junto, cara, não tem como dar errado. Sim, exatamente. E assim, e essa visão que eu tenho, eu posso compartilhar aqui, era a visão que os promotores tinham de nós. Falando, olha, que bom que nós estamos com vocês. Porque nós temos muita expertise investigativa. Muita. Né? A gente sabe investigar. Uhum. E, quando você soma esforços, a chance de você ter um resultado exitoso, ela é muito grande. E foi isso que aconteceu. Foi uma somatória de esforços, de cabeças pensantes em prol de uma única investigação. E que, assim, e agora, voltando àquela minha pergunta lá do início, né, quando rompeu a barragem, será que eu vou dar conta? Será que a gente vai dar conta? E hoje, assim, com muita tranquilidade, eu respondo assim, nós demos conta do recado. Sim. Nós conseguimos extrair a verdade dos fatos e apresentar uma conclusão jurídica, uma responsabilidade criminal de forma justa, responsável e da forma como deveria ser. Então, isso traz muita tranquilidade para mim, para essa pergunta do início. Porque o desafio era enorme, o desafio pessoal era enorme, e a pressão de você dar uma satisfação para a sociedade com o cargo que você ocupa e com a obrigação que você tem também é enorme. E você ter esse sentimento de dever cumprido é muito importante, é muito bom. E hoje, graças a Deus, a gente no final da investigação, a gente sentou, foi essa palavra, dever cumprido. A gente conseguiu apurar por completo o que nós entendemos que é a verdade dos fatos e entregar para a justiça. E aí a gente espera que não aconteça de novo, mas se acontecer, você já conhece o caminho das pedras, né? Já tem o know-how, né? E assim, né, complementando, é muito bom, o Gabriel disse bem aqui, o DEMA é um departamento de polícia novo, recente.
Então foi uma mega de uma responsabilidade. A Polícia Civil ela tem vários outros órgãos. A gente estava ali diante de uma notícia também de um eventual crime de homicídio. Poderia ter sido a investigação assumida pelo Departamento de Homicídios, que é um departamento fenomenal da Polícia Civil. Já trabalhou lá, né, Daniel? Excelente. Excelente. O pessoal é altamente qualificado. E essa responsabilidade ou essa confiança foi dada ao DEMA, né? Na chefia do Dr. Bruno Tasca, amigo meu, extremamente competente. E, como eu disse, graças a Deus a gente deu conta do recado. E o DEMA é um departamento, assim, muito atuante. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Aproveitando a sua vinda aqui, né? Infelizmente o tempo passa rápido aqui, né? A gente vai envolvendo os casos e tal. Mas conta pra gente essa importância do DEMA, né? Da Polícia Civil, de ter um departamento especializado em crimes ambientais. Que o pessoal pensa, crime ambiental vai mexer com, sei lá... Vai cortar uma árvore, vai caçar uma paca, né? Matar um javali, né? É um negócio muito maior. Inclusive o Eduardo, para quem não sabe, ele presidiu uma investigação que eu tive o privilégio de participar de uma operação, que é da questão da pichação, né? Aqui em Belo Horizonte. Esse pessoal aí que gosta de avacalhar com patrimônio histórico e cultural aqui da cidade, uma investigação também fantástica, que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando dela também. Com certeza. Porque foram vários desdobramentos, várias etapas, né? Mas assim, traz pra gente, pra nossa realidade aqui, a realidade do público que tá ouvindo a gente, essa importância do DEMA, né? De ter um departamento, a Polícia Civil ter um departamento que é especializado nos crimes ambientais. Por que isso é importante, né? Certo. Então, o crime ambiental, a temática, né, do meio ambiente, né, ela está em voga, né, ela está em alta, né? O meio ambiente, ele é importantíssimo para todos nós, né? E cada vez mais enxergar isso com bons olhos, enxergar a importância do meio ambiente, tem crescido no ambiente acadêmico, tem crescido no ambiente institucional. Então, assim, as empresas, elas têm se preocupado mais com esse tema e preocupado, inclusive, com as sanções que elas podem ter em caso de desrespeitar o meio ambiente. O Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, o DEMA, ele é fundamental, no meu ponto de vista, para a sociedade como um todo, e especialmente para o meio ambiente, porque ele vai atacar todas as nuances do meio ambiente. Então, por exemplo, a gente, né, o Daniel disse bem aqui, mas é só um corte de árvore. Sim, tem lá na Lei 9.605, fazer um corte de árvore de forma irregular, sem ter autorização. Até isso tem. Só que ele vai do crime mais anão aos crimes mais graves ambientais possíveis. Então, nós temos um desmatamento, um desmatamento de área de preservação permanente, um desmatamento de bioma de Mata Atlântica, e isso tem interferência direta no nosso ecossistema, no nosso clima, em tudo. Então, a importância de você ter... E você tem também crimes de extração ilegal de minério. Sim. Você tem crimes que, às vezes, podem ser considerados... Crimes ambientais, às vezes, considerados menores. Por exemplo, pichação. Só que a pichação, o Gabriel disse bem aqui, ela analisada de forma singular, sim, ela é um crime anão, um crime pequeno. Só que a diferença da visão dos departamentos especializados é enxergar o fenômeno por trás do crime. Exatamente. E é isso que nós ali do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente, o DEMA, o que a gente resolveu fazer? Vamos entender esse fenômeno. Por quê? Ora, a gente está aqui trabalhando com pichações reiteradas e que não param. O volume está crescendo. Nós precisamos entender o que está por trás. E por trás, a gente enxergou que isso era um movimento organizado. Às vezes briga de gangues, né? Não, várias gangues instaladas em Belo Horizonte. E uma querendo aparecer mais que a outra. E isso envolve a necessidade de ganhar mais status em um meio artístico ali que curte essa parte, né? Mas que nós estamos falando de crime. Sim. E de organização para a prática de crime. Então, a partir do momento que a gente trabalhou com inteligência, com reunião de informações e análise de vínculo,
a gente conseguiu mostrar para a justiça e falou, olha, não estou falando de pichação. Eu estou falando de associações criminosas instaladas que usam o meio delas para promover pichação e outros crimes. Então isso tem que ser reprimido como tal. Sim. O Estado tem que se preocupar com isso. Porque o Gabriel disse bem, esse ato criminoso, ele vai contra o meio ambiente, mas vai contra o patrimônio das pessoas. Você tem pessoas, todos nós procuramos obedecer à lei, conquistar o nosso salário e com isso conquistar algum bem ou outro que é importante para a nossa vida. E aí vem uma pessoa, no caso uma associação criminosa, e vai lá e detona o seu patrimônio. Como que é isso? Fora isso, a gente tem as questões de patrimônios tombados, monumentos tombados, que são importantes. Você tem a Igrejinha da Pampulha, você tem outros lugares. E isso estava sendo atacado indiscriminadamente. Então o DEMA veio para colocar um freio nessa organização que tinha aqui em Belo Horizonte. A gente conseguiu desarticular já 3 associações criminosas. Pessoas foram presas, né? Foram presas. Então, fica As pessoas acreditam. Aí, exatamente. As pessoas acreditam que não, isso não dá nada. Dá. Nós conseguimos montar uma investigação importante que recebeu a avaliação do Ministério Público e foi convalidado pelo Poder Judiciário com mandados de prisão. Inclusive prisões preventivas. Então, assim, a gente está tratando esse fato de forma grave, como ele merece. Sim. Né? E para proteger uma capital que sempre foi conhecida por ser uma das capitais mais pichadas do Brasil. Então, assim, o DEMA ele tem esse olhar especializado para todo e qualquer tipo de crime ambiental. Então, é considerado menor, mas o DEMA está analisando o todo e não aquele crime específico. E aí nós vamos lá e fazemos a repressão qualificada. Então, o que começa? Sim, pode acontecer desde uma árvore, aí numa extração ilegal de minério, que vai movimentar bilhões, a gangues voltadas para pichação na nossa capital, a invasão de terrenos públicos para estabelecimento de loteamento também, que a gente fala que é a questão do parcelamento irregular do solo. Uhum. Isso acontece ainda hoje. Sim. Na capital, em regiões de todo tipo. A gente tem lá operação de regiões mais pobres e de regiões ricas de Belo Horizonte, aonde acontece isso. Então, a importância de você ter um departamento como nós para também reprimir e impedir um crescimento demográfico desorganizado, reprimir organizações criminosas que estão por trás de invasão de terreno público, de consolidação daquele terreno e de propiciar gás, luz clandestina, construções clandestinas, um povoamento daquela região de forma clandestina, que no final das contas vai contribuir para o quê? Para o aumento do crime, vai propiciar o tráfico de drogas. Até uma constituição de milícia, né? Muito comum no Rio de Janeiro. Comum no Rio de Janeiro. Então, assim, o ataque aos crimes ambientais, ele vai muito além daquela... é um corte de árvore, né? Que a gente brinca muito. Então, o crime ambiental, ele está em alta e também a repressão a ele está em alta. Eu gosto muito de destacar isso porque o DEMA hoje, ele é um departamento de destaque na nossa instituição. E a gente vê e já vem colhendo os frutos do nosso trabalho, que é principalmente a aproximação do Ministério Público conosco. Então, a gente já conseguiu estabelecer várias parcerias institucionais que trazem, inclusive, recursos para o nosso departamento. Eu vi recentemente isso aí, né? Eu achei as viaturas, né? Exato. Então, também. Assim, a gente consegue, mostrando o trabalho efetivo, a gente consegue o apreço de outros órgãos que nos ajudam equipando o nosso departamento. Hoje o DEMA ele conta com drones de última tecnologia, nós contamos com viaturas de ponta e isso tudo repercute, é um ciclo, né? Sim. Você ganha equipamento, você tem uma estrutura, você tem profissionais capacitados, você propicia uma investigação de qualidade, você diminui a criminalidade ambiental. Então, e vai girando assim. Então, eu tenho a satisfação mesmo eu encho os olhos para falar do departamento, porque são 3 anos de muita alegria e de bons resultados. E assim, com todo respeito aos policiais que já passaram por lá, mas vocês, nos últimos anos, deram um destaque que eu desconhecia, particularmente. A gente está há 9 anos na polícia, né? E vocês deram um destaque, você, o Bruno, o Luiz Otávio,
são amigos Sim. nossos também. Carol também estava lá. E todos os demais, tem 2 escrivães que um já trabalhei com ele que está lá. Então, assim, é uma galera de destaque e vocês estão se especializando cada vez mais. Exato. Né? Então, outros que vão te suceder naturalmente, um dia você vai galgar chefias, quem chegar vai aprender com o know-how de vocês e o conhecimento vai sendo passado. E a gente vai criando doutrina de investigação de crimes ambientais que a gente não tinha. Crime de homicídio, a gente tem já a doutrina, que é um crime um dos mais comuns, né? E mais antigos. Mas esses crimes ambientais são muito interessantes porque a Polícia Civil de Minas, especificamente, que a gente vê, né? Está se especializando nisso. Verdade. Se a gente for pensar, a Polícia Civil já tinha as delegacias especializadas de crime ambiental. Você tinha a delegacia de fauna, você tinha, né? Mas era delegacias que faziam parte de um departamento, que antigamente era o departamento Família. de orientação e proteção à família. O antigo DOPF. DOPF, exatamente, que hoje é o DEFAM, que é o Departamento Especializado de Família, mas que era uma parte ali, era uma divisão desse departamento, então talvez não tinha esse olhar do fenômeno criminal. Eu faço parte do departamento de família, de orientação e proteção à família. Então, não sei, né? Sim. Pode ser que não tinha essa visão. E vocês vieram quando ele se torna um departamento especializado, então você muda o patamar daquela delegacia, você tem uma estrutura própria, você tem o departamento, você tem a divisão, as delegacias, você tem uma estrutura um pouco melhor, e vocês vieram com uma visão completamente diferente. Você tem os crimes, mas eu quero investigar o fenômeno. Eu quero identificar o que está por trás disso. É uma associação, se é uma organização, o que está acontecendo. E vocês trouxeram isso e vocês estão implementando essa cultura. Sim. Você entendeu? Eu acho que isso é foda. Isso é foda. E só para não perder o momento, que eu não posso esquecer da Delegacia da Fauna. Porque a Delegacia da Fauna que está dentro do DEMA é uma delegacia brilhante também. Sim. Eu posso ver isso. Hoje, quem está à frente lá, a nossa divisionária, a doutora Alessandra, e antigamente era a doutora Carolina Bechelani, que estava lá também, que era então divisionária e também acumulava com a Delegacia de Fauna. E, assim, são profissionais como um todo, né? Os investigadores, os escrivães excelentes. O DEMA, hoje, eu posso dizer que só tem profissional qualificado e que ama a matéria que eles investigam. Escrivães, investigadores e delegados são pessoas que se identificam com a matéria e isso é muito importante para a nossa atuação. E a Delegacia de Fauna, ela também, nesse sentido, ela não faz assim... É importante apurar um maltrato de um cachorro? É muito importante, é fundamental. Mas também eles atacam o fenômeno. Então, tráfico de animal. Então, eles estão atacando isso. Recentemente... salvo me engano, ontem ou antes de ontem, o pessoal conseguiu fazer uma operação onde foi resgatada uma piton albina. Caraca. Não foi uma, não, foram 4. É uma cobra, né? Uma cobra que é uma piton albina. Ela é um animal da fauna exótica, que ela é de origem africana, né? E assim, um trabalho investigativo brilhante, aonde foi verificado isso. Há pouco tempo também fizeram um trabalho também lá na fauna para identificar uma clínica veterinária que estava praticando não só crimes de maus tratos, mas estelionato. Foi em Contagem isso? Eu não me recordo exatamente aonde foi. Foi de Nova Lima, não? Acredito que foi Nova Lima. Que eles congelaram o cachorro em Nova Lima. Ali, pois é. No Vila da Serra. Foi um trabalho brilhante. Eu vi essa investigação acontecendo lá, assim, de extremo profissionalismo. Então, assim, é esse trabalho, igual você disse, Gabriel, é a análise do fenômeno e atacar ele como um todo e não pegar um fato crime ambiental de forma isolada. E essa visão... ela é importante, a forma e para deixar um legado. Porque o mais importante que eu entendo como delegado de polícia é você conseguir estabelecer uma cultura investigativa positiva. Porque quando você estabelece isso, nós não vamos ser eternos em unidade nenhuma. Então, muito pelo contrário, a rotina de um delegado, a carreira nossa, ela
por si só, ela vai nos movimentar. Nós não vamos ficar em uma única unidade. Eu já passei por algumas, vocês também já passaram por algumas, mas quando você consegue estabelecer uma cultura positiva de investigação, protocolos de atuação investigativa, você deixa um legado. Então pode ser que quem entre queira mudar, mas a chance grande é que quem entra e fala, tá ganhando esse time que tá ganhando não se mexe. Vamos seguir nesse caminho. E vão aprender com quem já tá lá, Exatamente. né? É interessante, né? O crime de maus tratos, a cão e gato, é uma qualificadora hoje. Sim. Caiu na prova de delegado. Como questão certa, caiu. E até destacar um delegado de São Paulo, Bruno Lima, que é deputado hoje. Ele tem uma atuação muito grande no combate a maus tratos de animais. Eu já tive o prazer de conversar com ele uma vez por rede social. E ele era delegado, virou deputado e ele atua diretamente no combate aos maus tratos contra animais. Que é muito importante. É fundamental. Sim. Porque isso foi ignorado ao longo da história, né? Essa questão do dono não dar atenção devida para o seu animal, né? Principalmente um cão ou um gato, que é um animal que se torna, hoje em dia a gente vê, da família, né? É filho. É filho, né? E dá despesa. O meu tá dando muito. Dá muito. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Hoje eu não posso ter, não, mas quando eu puder eu vou ter, porque é muito bom. Eu tenho um pequeno monstro dentro de casa. É mesmo? É um dorgo argentino. Nossa! Tá com 30 quilos, chega a 60. Você tem que trazer ele aqui um dia no DeltaCast. Vamos entrevistar. É imenso o cão, viu? Muito Mas legal, é bom. muito bom. Então, assim, a história são 3 anos de DEMA, muito aprendizado, mas também muita ação. Isso dá orgulho. Você sabe, você poder olhar para trás e falar, olha, tá sendo feito um bom trabalho. Pode melhorar? Tem que melhorar muito ainda. Mas só de você saber que você está conseguindo dar passos para frente em termos positivos, isso já é animador, né? Então é muito positivo. Departamento novo tem se destacado, vai se destacar, não tem a menor dúvida, ainda mais na Polícia Civil, porque cada vez mais nós vamos nos especializando. E aí, meu amigo, a pessoa que tiver na área de cometimento de crime ambiental, eu posso falar que tá lascada, porque nós vamos pegar. Vai tomar no lombo. Vai pegar. Faca na caveira. Bom demais. Eduardo, valeu demais, cara, a sua presença aqui. Acho que foi muito bom a gente entender esse universo, né, dos crimes ambientais, compreender um pouco mais essa investigação de Brumadinho, os demais casos, a importância do DEMA. Só deixa aqui pro nosso pessoal, sei que você tem rede social, eu não sei se é aberta, é aberta? É fechada, mas fechado? Pode chamar lá. Deixa que aí, eu faço um filtro e recebo a galera lá. Qual que é o seu... Eduardo XYQR. Caraca. É complicado, né? Eu não sei falar qual Eduardo que é o XYQR. Beleza, Eduardo XYQR. Isso. Quem quiser, dá uma chamada nele lá. Pode ele vai chamar. fazer aquela filtro de legalidade do claro. delegado. Não, mas eu sempre falo, eu tenho 2 redes sociais, né? A de professor e a pessoal. A pessoal é só para os chegados. É só para os filtrados. Os filtrados, né? Então... Daniel, quem quiser te seguir aí, rede social, como é que faz? Rede social de professor é @prof.danielbuch. E tem também o Clube Penal, que é um curso de penal que eu criei. Tem o site www.clubepenal.com.br e a rede social tem um perfil lá com algumas aulas gratuitas, que é @clubepenal. Show. Quem quiser me seguir aí no Instagram, @GabrielFonsecaDelta. No mais, nosso podcast, o DeltaCast no YouTube, no Spotify. Siga a gente, compartilha aí à vontade com todo mundo. E daqui a pouco nós estamos de volta com mais um episódio aí pra vocês. Rapaz, eu tô recebendo mensagens da galera. Cara, quando que é o próximo? Pô, isso é bom demais. Show de bola. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Obrigadão. Valeu demais. Eu que agradeço o convite. Estamos lá de portas abertas. Espero vocês lá um dia lá pra gente tomar um café junto lá. Vamos sim. E vamos seguindo junto aí, nessa carreira bonita nossa aí. Show, valeu. Valeu, pessoal. obrigado.